volta! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Nossa área ela é cara, porque trabalhar bem na nossa área envolve não só software, mas envolve também como hardware, né? Sim. E a gente tá vivendo um delírio coletivo que o computador tá a um preço de um apartamento de 60 metros quadrados. Oi. Vamos combinar. Artistas maravilhosos, o meu nome é Thalita Leferi, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 93 do Unhidecast. E o episódio de hoje, gente, é sobre criação de personagem, assunto que eu sei que interessa muita gente aí, e por isso a gente trouxe dois convidados do mercado que possivelmente vocês já conhecem o nome, já viram os trabalhos, já viram portfólios. Então quero dar boas-vindas a Maicon Lopes. Oi, seu lindo, bem-vindo. Olá galera, beleza? Primeiramente agradecer aí, né, o convite, antes de mais nada. Então, eu sou o Maicon, sou modelador na Light Farm, com foco em personagens, mas como eu digo sempre quando surge alguma outra coisa para modelar, a gente nunca vai falar não é verdade? Mas o foco mesmo é a modelagem de personagens. E, resumidamente, é isso. E também avisar aí também um cursinho novo lá na High School de produção de personagem que saiu recentemente. E é isso aí. Coisa maravilhosa. Bem-vindo, seu lindo. Inclusive, já estou recebendo feedbacks maravilhosos do seu curso. Ansiosa para tal. Tô esperando só tirar o gesso, né? Porque eu tô com o gesso na mão para fazer o negócio ali de aprender, porque preciso. Essa desculpa aí é nova. É nova? Nossa. Olha que eu vou bater palma de gesso pra você. Olha que barulho legal, olha. E quero aproveitar, dar boas-vindas pra esse brabo que você sabe tá com a gente toda segunda-feira, tá com a gente em todos os lugares, é o mestre das vitrines, é aquela pessoinha que me chama no Discord, é o quê? O meu Tom Holland da Unhide, basicamente. Randalzinho, muito bem-vindo, Randal. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Randal, eu sou ilustrador, atualmente fazendo as vitrines do Nerdcast. Mas eu também já fiz alguns trabalhos legais lá pro canal Nostalgia. Tô fazendo os materiais de divulgação do jogo do Cellbit, que vai sair agora. E também já fiz uns trabalhinhos aí com o Emicida. Então, gente, esses dois bravos aqui hoje vão contar pra gente como que é trabalhar nessa área de desenvolvimento de personagem, cada um, obviamente, no seu campo. O bom é que a gente vai ter 2D, a gente vai ter 3D, enfim, a gente vai saber sobre desafio, oportunidade, tendências do mercado. Então, já sabe, fica aí rapidinho que eu vou passar aqueles recados importantes e já a gente vai pra pauta principal, combinado? Tá sabendo da nossa arte colaborativa desse mês? Pois é, toda segunda, quarta e sexta, os nossos streamers estão criando lá na Twitch a arte do aniversário do Otto e você também pode participar. Então é só você enviar a sua arte lá no nosso Discord até na segunda-feira, dia 30/5. E a sua arte, ela vai entrar no nosso mural que a gente vai fazer uma festa com essa arte, viu? Então é só entrar lá no nosso Discord Café do Povo e no canal Twitch pra ficar sabendo de tudo, todas as informações, tudo direitinho. E se você tiver alguma dúvida lá no nosso Discord, é só você chamar a Sarinha, que é a nossa rainha, Sarinha, olha só, do nosso Discord. Então, Café do Povo, envia sua arte até dia 30/5 para você participar da nossa arte colaborativa. E se você tá precisando de uma ajudinha, um incentivo para ser aluno, ser estudante da Unhide School, a gente tá nos últimos dias da promoção de aniversário, tá? Então, só até o dia 31 de maio, o plano anual tá por R$31 por mês. Gente, R$31 por mês, a gente sabe que na altura do campeonato é o quê? Não é nem um chinelo, né? Vamos combinar que R$31 por mês não é nem um chinelo. Então aproveita que o nosso plano anual tá sendo R$31 por mês, porque a gente tá dando 30% de desconto no plano anual e semestral. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês se tornarem alunos da Unhide agora mesmo e aproveitar esse super desconto, porque depois dele é só na Black Friday.
tá? Então aproveita, porque até a Black Friday tem muita coisa boa surgindo por aqui. E além dos nossos cursos, a gente também libera vários conteúdos gratuitos no nosso canal no YouTube. A gente tem playlist de tutoriais, dicas que foram passadas pelos nossos instrutores, pelos nossos streamers. Então não esquece de dar uma acompanhada lá no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem conteúdo novo lá para vocês, tá bom? Bom, gente, seguinte, várias coisas aqui pra gente conversar sobre desenvolvimento de personagem. Eu acho que vocês dois são muito complementares, assim, ao trabalho um do outro. Randallzinho aí que desenvolve personagens, inclusive desenvolveu uns personagens aí pra gente que eu não posso dar muito spoiler pra vocês. Randall, cala-te. Nem falei nada, tô aqui. Porque dá spoiler de tudo que eu vou te falar, você tá de parabéns, tá? Só que não. E Michael também, que trabalha com character artists. Não sei nem, meu inglês, ele buga com essa carteirada aqui de, como é que fala? De profissão. Só que aí, a gente sabe que entrar na área de character design é o objetivo de muitos artistas, que a gente conversa e que a gente vê, inclusive, aqui na Unhide, os cursos que eles fazem, todas as áreas que eles querem permear. E aí, a gente sabe que acaba sendo uma área muito competitiva. Então, eu queria saber, na verdade, um pouquinho como que foi pro Michael e pro Randallzinho entrar nessa área de concept, de concept e de character design para ingressar no mercado tentando entender o que pode ser um diferencial competitivo. Quero trazer Michael para começar porque trabalhava numa empresa que agora você tá na Light Farm, né, Michael? Isso, tá na Light Farm. E aí você trabalhava na mascoteria. Isso aí foi. Conseguiu. Pois é, mascoteria. Me conta aí um pouquinho, principalmente trabalhando numa empresa focada tanto em character design assim, o que você enxergava de diferencial nessa área que tem muita gente querendo ingressar? Olha, na verdade, quando eu iniciei os estudos em 3D e tudo mais, como eu já comentei em outras oportunidades, eu sempre foquei, eu sempre achei tudo fascinante, assim, cenário e tudo mais. Mas eu falei, não, vou focar em personagem, né? E como eu consegui entrar nessa área, foi só nessa parada de focar, e em focar em aprender uma coisa muito bem. Primeiro, que é, por exemplo, eu queria ser modelador, né? É legal o cara saber, a pessoa saber look dev, saber modelar, saber isso tudo, é bem importante, é bacana e tal. Mas eu decidi só focar na modelagem, né? Então eu fazia estudos, ia fazendo os meus estudos de personagem e tudo mais, só focando na modelagem, e começava a trazer bastante... complementarmente a isso, eu gostava de trazer expressão nos meus personagens, tentar exagerar, não fazer aquele boneco, né, sabe? Todo sem expressão e tudo mais. E o bom, quando eu entrei na mascoteria, eu aprendi muita coisa lá, até porque foi meu primeiro lugar, né? Minha primeira oportunidade que eu tive na área. E foi sensacional pelo fato de só trabalhar personagem. Então isso ajuda muito uma pessoa que só quer focar nisso, né? Porque, querendo ou não, você estando em outro estúdio, mesmo você fazendo personagens, nem sempre você vai ficar fazendo personagens. É claro que tem outros desafios que é bacana você aprender e tudo mais, mas quando você tá num lugar que é só focado nisso, cara, você evolui em muitos aspectos, assim, e isso me ajudou bastante a tá onde eu tô hoje também, que é na Light Farm, foi por conta disso. Então eu agradeço muito por isso, assim, por ter essa oportunidade. Mas surgiu justamente por conta disso, porque eu decidi focar em uma parada, primeiramente, e nessa parada focar em um segmento o segmento do segmento, sabe? Tem um segmento que é de personagem, mas o que você vai focar no personagem? Sim. Look dev, essas coisas, porque, né? Antigamente, a galera mais antiga sempre falava, cara, você tem que ser generalista, tem que saber de tudo. Mas ainda bem que hoje, cada vez mais a galera vai buscando, os estúdios principalmente daqui, vai buscando galera mais
focadas, assim, né? Sim, cara, total. Eu acho legal você falar isso enfim, do tanto de área que contempla, na verdade, né, a área de character design, assim, as miudezas que tem tanto espaço para preencher, tem tanta coisa para preencher, assim, também, mas além de look dev que você tá falando e outras vertentes que a gente sabe que são necessárias pra gente construir um personagem, tem um ponto muito importante também que é o storytelling, né? A gente consegue ver hoje personagens que contam histórias e personagens que às vezes deixam um pouco de contar uma história por causa de um desenvolvimento. E aí eu observo muito isso do storytelling, não só nos trabalhos comerciais, enfim, que a gente vê no portfólio do Michael, mas também nos trabalhos que Randallzinho faz. E eu acho que principalmente pelo trabalho de vitrine que você traz no Nerdcast, o Randallzinho aqui, você tem que contar a história de 2 horas, talvez, de áudio em uma imagem. E aí, você acha que isso também, trabalhar um storytelling legal, faz diferença no cenário competitivo para poder trabalhar na área? Eu acho que acaba sendo essencial, na realidade, porque quando a gente tá criando um personagem, até na parte das vitrines assim mesmo, às vezes você tem um trecho da história, e isso é uma coisa bem específica das vitrines, que às vezes você tem um trecho da história que é uma piada, alguma coisa, algum evento que aconteceu, e você tem que criar um personagem em cima daquilo, sabe? Então você não tem algo muito profundo em que você pode pegar ali pra fazer a criação do personagem. Você tem que transformar, às vezes, uma piada em um personagem pra você representar isso na história, porque você não tem uma história em quadrinhos ali na vitrine, você tem que transformar tudo aquilo em elementos visuais. E no fim das contas acaba valendo a pena você tentar mais a parte criativa. E isso é uma coisa muito importante, eu acho, também na criação de personagem, você tentar sempre exercitar o seu músculozinho da criatividade ali, porque às vezes a partir do concept do personagem, e isso é uma coisa que também tem pra vitrine, essa parte do concept, você tem que ser criativo nessa parte antes mesmo de você pensar em finalizar o personagem de uma maneira bonitona e tudo mais. Sim. O concept dele é muito mais importante, por isso que a galera que trabalha com concept às vezes acaba fazendo muita variação de um mesmo personagem, porque na primeira tentativa não rola. Agora, no caso da vitrine que você tava falando, ali eu não tenho muito tempo pra criação do concept, sabe? Eu tenho que passar a ideia na minha cabeça antes, eu tenho que desenvolver isso dentro do meu cerebelo e falar como que eu posso fazer com que o Alexandre Ottoni aqui, ele consiga passar a ideia de que ele, por exemplo... Molha o saco. Molha o saco. Na xícara. Como? Na privada. Na privada. Como é que eu posso passar a ideia de que o Alexandre Ottoni molha o saco na privada? Eu falei, eu vou fazer segurando uma canequinha de chá em formato de privada, e o saquinho do chá vai ser em formato de saco. Entendeu? Então tem às vezes a ideia é muito mais importante do que a execução. Claro. Nossa, total. Michael, quer fazer algum comentário aí? Que você tem essa risadinha de fundo. Não a respeito aí do saco de jovem aí, não é isso. Mas era mais... eu não sei se eu acabei falando, né? Uma coisa muito importante também dessa parada de storytelling que vocês comentaram, né? E tudo mais. Que, assim, é um diferencial absurdo, né? Tanto no 2D como no 3D, tipo, um personagem. Por isso que eu comentei, assim, tipo, anteriormente, que você vê muito projeto, assim, muito bacana de personagem 3D, né? A galera faz tal, cheio, muito detalhe e tudo mais. Só que sabe, sem expressão, sem uma pose e tudo mais. E eu acho que isso atualmente, como tá tão competitivo assim, né? Cada vez mais gente se interessando entrando na área, eu acho que isso é uma dica muito importante, que é, tipo, quando você for fizer um personagem, cara,
coloca uma expressão nele, coloca uma pose, coloca, sabe, tenta trazer vida para ele, né? Que ali com a expressão e tudo mais, você conta também uma história, um momento que ele possa estar vivendo e tudo mais. Então, assim, sempre que possível, principalmente se for um projeto pessoal e tudo mais, traz essa característica para o seu trabalho que é de expressão e pose. Porque com certeza isso é um diferencial absurdo, assim, pelo menos é o que eu acho, sabe? Porque muitas vezes você vê o personagem durão, é lindo, mas, sabe, falta algo ali, uma alma pra dentro do personagem, e às vezes acaba passando batido por conta disso, né? Nossa, total. É porque character design é complexo, né, gente? Não é elaborar um personagem, não é fazer uma ilustração, né? Porque a gente vê muito concept, nem o Randallzinho trouxe, né? Da importância da gente fazer concept e esboçar e criar. E a gente acaba confundindo muito, e é o que eu falo muito dentro do design gráfico que tem também, que é a diferença enorme que existe entre fazer um design e fazer um projeto. Quando você faz um design, você faz um design, quando fazer um layout e fazer um projeto. Quando você faz um layout, você entrega uma imagem que ela, por si só, às vezes representa o que precisa representar. Mas quando você entrega um projeto, a imagem complementa o que o projeto tem a dizer. E eu vejo muito essa relação, assim, com o design de personagem, né? Ele não é um desenho, ele é um projeto que envolve várias coisas. Envolve mood, envolve tom de voz, né? Não tem como, por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas vamos supor, Batman. Se o Batman, o que acompanha o mood do personagem dele é ele ser a vingancinha, né? A vingancinha. I'm vengeance. I'm vengeance. Olha, gastou. Não vai falar nunca mais. Acabou a voz do episódio, inclusive. Obrigada, acabou aqui o episódio. Mas todo o mood que gira ao redor do Batman, o design da caverna, o design da roupa, o design do uniforme, o design de expressão, tudo isso é essencial para conseguir trazer o personagem com essência, né? Com alma. E aí, uma pergunta de mercado para vocês as pessoas sabem pedir briefing de character design? As pessoas, o mercado tá preparado para entender essa diferença? Posso começar com essa? Pode, já tá afiado, já tirou a faca, duas balas. Então, o Michael trabalhou na mascoteria, né? Como é que era o briefing que você recebia lá? Cara, olha... Então, graças a Deus, eu não me envolvia com isso, né? Eu só recebia o personagem, assim... É claro, como a mascoteria era uma equipe um pouco menor, né? Quando se trata da equipe fixa, né? Que tem os freelas e tudo mais. Mas a equipe fixa era um pouco menor. Eu, como modelador, assim, a gente juntava e tinha o debate ali, o concept arts, o cara do 2D, pra não travar no inglês também, o cara do 2D desenvolvia ali já, então era o papo dele com qual é o nome que fala? O funcionário que tinha o primeiro contato com o cliente, que pegava... O atendimento. Isso, olha. Que palavra difícil de lembrar, né? Porque a gente... Cara, quando a gente tá gravando, a gente fica tão preocupado em falar merda, que aí as palavras mais bestas Eu sei. Não preocupa não, eu tô aqui só pra elevar o caos. A galera do atendimento fala isso, ninguém lembra do atendimento nessas horas. Mas, cara, atendimento é muito, muito importante, cara. Então, aí eles que têm ali o debate maior, né? Então, quando vem pra gente, vem já algumas ideias de design e a gente ali conversava entre si pra ver o que podia dar um pitaco ou outro. Mas eu não tinha muito contato, assim, né? Então já vinha, assim, um personagem um pouco mais redondinho, a gente não tinha que desenvolver tanto, pelo menos na nossa parte, né? Entendi. E aí, Randallzito, e os seus freelas? Eu pergunto porque eu trabalhei um bom tempinho aí em agência de publicidade, né? E às vezes eu gostava... Eu sempre fui designer, mas eu gostava de sugerir coisas de ilustração, né? Eu gostava, sempre que eu podia pegar um job e enfiar uma ilustração ali no meio, eu sugeria.
E daí, de vez em quando, aparecia alguns mascotes pra fazer também. E nesse caso, muitas das vezes, eu tinha que meio que criar meu próprio briefing, sabe? Porque eu tinha lá quem era a empresa, o que eles faziam, eu tinha as referências da empresa, quais outras empresas que eles se referenciam também, né? E daí eu usava isso de base pra ir montando o briefing do que seria, né? faria sentido para um mascote para aquela empresa. E daí, às vezes, eu até acabava aprovando esse briefing com o cliente, sabe? Tipo, meio doido, você aprovar o briefing com o cliente para eu começar. E daí disso eu ia tirando as ideias, no caso. Claro que eu acho que com mascote a gente acaba não tendo um trabalho tão desenvolvido que nem a gente tem com um personagem que vai pra uma animação ou pra algum jogo, assim. Você acaba não tendo tanta variação. Mas Mas eu acho que muda, sabe? Porque, desculpa, só complementando, porque talvez a gente tá entrando numa fase de comunicação que não é mais sobre mascote. É sobre marca persona. Que é Magazine Luiza, que é como é que chama? Da Havaiana? Iana, né? É um emojizinho do Boticário também, né? Da Boticário, o próprio das Casas Bahia, o CB. Então, assim, eu acho que a gente tá entrando numa sinergia muito que talvez venha dos jogos, sabe? Que tem um reflexo muito por causa dos jogos. Eu acho que também por causa dos influenciadores, né? Com certeza, verdade. Olha aí, os influenciadores digitais também. Porque é isso, né? As marcas adotaram marcas personas que se tornaram influenciadores da própria marca. Pra que pagar uma pessoa se eu posso fazer um 3D? Aquelas, tudo computador? Mentira. E outra, eu acho que eles querem fugir também um pouco daquela ideia de você contratar uma pessoa e essa pessoa começar a envelhecer e começar, sabe, não sei o quê. E ficar atrelado a alguma polêmica que a pessoa possa ter. E daí eles, com um personagem 3D, eles não tem problema nenhum em relação a isso. Né? Influenciador digital não tem, assim, não vou falar que não tem, mas é mais difícil ele ser cancelado do que uma pessoa que é humana e que comete erros e que tá tudo bem. E o legal é que, assim, os influenciadores digitais tá virando uma coisa... tem que acabar. Multiverso dos influenciadores digitais. Esses dias eu abri o YouTube e começou a tocar uma propaganda. Sabe quando o YouTube coloca um clipe de propaganda pra você? E era um clipe do seu... eu acho que é um DJ brasileiro, a Loki, alguma coisa assim. Sim. E nesse clipe, a mulher do clipe, a coisa era a Magalu. Olha aí. Era a Magalu, ela tava usando um relógio de uma marca lá, e tipo, o clipe era um comercial, ao mesmo tempo que era o clipe do cara, e tinha Magalu. E tipo, não tinha nada a ver com a Magazine Luiza. Era a Magalu ali, tipo, contratada. Magalu, vamos fazer um clipe aqui. E era isso, cara. Eu falei, caraca, mas... É bizarro. Tá virando um multiverso dos... É o mundo atual, né? O mundo digital. E ainda mais por causa da pandemia, intensifica. Parece que deu um salto digital absurdo, assim, né? Porque forçou tudo. Então, cara, entra tudo no mesmo universo aí, né? Eu acho que por isso também que... Nossa, total. Não vai demorar muito pra gente ver aí um Smash Bros de influenciador digital, talvez? Não dá ideia. Alguém escutou, daqui a pouquinho vai ter. Isso aí é fato. Já tá no ar o novo curso de modelagem 3D de personagem do instrutor Maicon Lopes. Sim, ele é o nosso convidado aqui, inclusive, de hoje, tá? Nesse curso, você vai aprender desde a interpretação do concept, passando pela modelagem, retopologia, UV e até um look dev mais simples ali para apresentação do seu modelo. Então, se você tá querendo entrar e começar nessa área de personagem, a gente aconselha muito você dar uma olhada nesse curso de modelagem 3D de personagem do Michael. Já tá no nosso site esse conteúdo incrível para você simplesmente arrasar, entendeu? Para você chegar na área entregando tudo que você precisa saber de modelagem de personagem 3D. Lembrando que todos os links estão aqui na descrição. É só você clicar para você ser direcionado. Se você tá assistindo no YouTube, fica mais fácil para você só clicar aqui na descrição. E se você tá ouvindo em outra plataforma de podcast, é só você também entrar lá no YouTube, Unhide School, e procurar a nossa playlistzinha maravilhosa lá de podcasts, conferir o Unhidecast também, ou nas nossas redes sociais, que os links estão todos lá pra vocês. Combinado? Um beijo.
aproveitar que a gente tá falando disso, assim, também, aprofundando um pouco sobre o processo de criação de personagem, né, enfim, aprofundando mesmo sobre a pauta, Uhum. e eu queria perguntar pra vocês se muda muito o processo de criação de personagem do 2D pro 3D. Porque aqui a gente tem Randallzito, que é 2D, e temos Michael, que é 3D. Então eu queria que o Randallzinho me contasse um pouquinho como que é o processo dele de criação de personagem no 2D, como que ele faz pra, desde o concept, render e entrega. E depois quero que o Michael me conta também. Eu acho que na parte do 2D depende muito da proposta mesmo. Se você vai criar um personagem que não vai virar 3D, você tem uma liberdade que você não tem quando você vai criar um personagem que vai virar 3D, por exemplo. Você tem que pensar muito bem como que os membros do personagem vai se conectar, essas coisas, porque pode ser um empecilho pra galera do 3D, né? Pode crer. Em relação a props, essas coisas que você vai colocar no personagem, a roupa dele e tudo mais, tem que ser muito bem pensado. E você, como criador, você vai estar fazendo o concept 2D desse personagem, você tem que ter tudo isso em mente. Se você está criando um personagem ali e você vai fazer um render dele, você pode pegar referências de materiais e deixar isso junto com o concept do seu personagem para ajudar a galera do 3D a pegar e deixar o personagem o mais próximo do que você imaginou. Se você já é o tipo de ilustrador que gosta de trabalhar com render mais elaborado, assim, você gosta de tentar passar todas aquelas texturas dos materiais, isso ajuda muito, tenho certeza que ajuda o Michael, né? Quando chega tudo bonitinho pra ele. Mas é assim, o que eu acho que é interessante é você manter sempre na cabeça que aquele personagem, ele vai em algum momento virar um produto 3D, ele vai virar um personagem 3D, e você tem que imaginar como que esse personagem vai se movimentar. Então é bom você ter algumas variações de pose do personagem, é bom você fazer aquele clássico pose em T, sabe? Personagem com os braços abertos assim. T de total, sei total. T de total. Você criar o personagem posado em todos os lados, de frente, de costa, de lado. Se tem detalhes que você acha que é importante você mostrar, né, você tem que dar um close-up disso, vai lá, desenha aquele detalhe um pouco maior. Por exemplo, vamos dizer que você vai fazer um personagem e ele é um guerreiro e a armadura dele tem um brasão. Você tem que ter esse brasão desenhado pra galera do 3D também poder fazer a criação disso, entendeu? Então, é manter sempre em mente que aquele concept que você tá fazendo, apesar de você pensar um pouco no macro, de você olhar o personagem de longe e fazer o gestual dele funcionar. Aqui, a gente tava falando do gestual mais cedo aqui. Sim. O gestual é muito importante porque você passa toda a ideia do personagem, a personalidade dele no gestual. Por exemplo, se você entra numa academia, você sabe quem que tá malhando ali faz 2 anos e quem começou aquela semana. A pessoa que tá desanimada, pega o peso baixo assim, põe o negócio, limpa a testa do suor, sabe? Essa pessoa começou aquela semana, ela não tá animada ainda. Aquele cara que faz o exercício gritando enquanto malha, esse cara já tá faz 2, 3 anos na academia, entendeu? E isso é gestual. Isso é gestual. Você vai perceber que o cara que começou naquela semana, ele tá em formatinho de C, ele tá meio arcado, assim. Isso é o tipo de coisa também que, conforme vocês vão estudando, vocês vão reparando no mundo, sabe? Então eu acho que o importante é ter em mente que você tá fazendo um trabalho que ele vai passar pela mão de outro artista, e quanto mais informação você conseguir passar pra ele, pra agilizar o trabalho dele, pra deixar o mais explícito, acho que a palavra seria explícito, você conseguir transmitir a sua ideia pra uma pessoa que vai pegar o seu projeto e vai transformar ele em 3D, isso faz toda a diferença. Olha, aulas cria. Da minha parte, assim, no 3D, quando a gente vai criar um personagem, assim, eu falo no sentido num estúdio, por exemplo, né? Eu acho... Tudo depende muito da proposta, sabe? Porque, tipo, no 3D é difícil você criar algo, né? Assim, tudo você tem uma base de alguma coisa, nem que seja memória, assim, eu vi tal coisa em algum lugar, pô, legal, vou pôr aqui. Mas quando se trata do estúdio e tal, dependendo, como eu falei, da proposta, eu pego muito concept
em 3/4 só, tipo, uma vista do concept em 3/4, sabe? Porque eu, às vezes, prefiro quando a gente tem essa liberdade, porque muita coisa do 2D, quando se trata de 3D, a gente tem que adaptar, né? Porque não funciona tão bem no 3D quanto no 2D. Tá. Você tem essa liberdade maior, né? Então a gente adapta, e quando o personagem, assim, às vezes quando é uns projetos muito corridos, eu falo, não, pra mim só uma vista de 3/4 já tá bom, do Entendi. personagem que eu consigo desenvolver, e eu dou algumas sugestões de como se ficaria bom tal coisa. Então, quando a gente tem esse tempo, né, pra experimentar, porque, tipo, existem situações que acabam você ter muita informação, principalmente de silhueta e shape do personagem, acaba, entre aspas, não entendam mal, atrapalhando mais o processo de modelagem do que ajudando, porque tem que ficar batendo a risca, sabe, ali o const atrapalha um pouco, né? Mas é claro, isso, como eu falei, depende da situação. Quando é uma situação específica de tem que ser exatamente isso e tudo mais, aí sim é bacana ter, porque ajuda bastante. Mas sempre ter essa cabeça aberta, porque são 2 mundos diferentes, né? Você tá colocando aí um D a mais aí na parada, entendeu? Então é legal a equipe ter essa ciência, o cliente ter essa ciência de que tem certas diferenças, porque é muito bom você desenvolver o personagem quando falam assim, esse concept é um norte para você seguir. Não precisa ser. Quando é só um norte, aí é muito mais, entre aspas, prazeroso, porque a galera entende, não precisa estar exatamente igual, mas tem que passar a mesma sensação, né, a mesma intenção, o que significa aquilo, né? Então isso é muito bacana. Mas aí vai de casos em casos, né? Tudo tem seus altos e baixos aí, né? E o bom é que dentro do estúdio você também tem o contato direto com a pessoa que fez isso que eu ia falar, cara. E é sempre bom um cara que tá desenvolvendo a modelagem do personagem tá sempre em contato com o artista 2D, né? Porque ali você vai desenvolver, se possível, né? Ali você vai desenvolvendo as ideias junto com ele e tudo mais, né? Muito melhor, assim, você fazer dessa forma. Acaba que vocês criam o conceito juntos, né? Exato. Legal. E aí acaba também os dois com o interesse em criar um personagem, que era o que havia começado lá comentado no começo, que a diferença é de fazer uma ilustração para fazer um personagem. Né? E aí é a mesma diferença que eu falei de fazer um layout e fazer um projeto. Quando os dois entendem no processo colaborativo de juntar a identidade do personagem junto do visual do personagem, simplesmente todas as partes ganham, né? Não fica aquela coisinha de tipo, que nem o Mike falou, precisa seguir a risca disso aqui porque senão não vai funcionar. E aí acaba sendo mais um projeto também colaborativo, acima de tudo, né? Só complementando um pouco do tópico anterior, e é muito importante também, galera, quando tá desenvolvendo um personagem, nem sempre, quando um concept vem mais 2Dzão, não tem formação de luz nem nada, você buscar referências relacionadas àquilo do seu personagem. Por exemplo, é igual eu falo no meu curso, ao jabá aí, mas que tipo, por exemplo, você tem um nariz ali, um personagem mais narigudo, um nariz com um certo formato ali no concept, e você tipo, cara, mas como será esse volume por ser mais chapadão? Então, tenta buscar referências de nariz 3D, que não precisa ser, tipo assim, exatamente o seu, mas que encaixa ali no concept, sabe? Tipo, na proposta, que aí você consegue ter informação de volume e tudo mais, sabe? Então, referência de mãos específicas, às vezes porque uma coisa que me atrapalhava muito no começo, principalmente na mascoteria, que quando eu ia buscar referências, eu tentava achar referências 3D parecidas com o personagem, né, por inteiro. E não, e foi uma dica que eu aprendi lá, que você pode procurar em partes isso. Procura um olho que é parecido,
uma orelha que é parecida, e então isso me ajudou muito mais, assim, esse processo de desenvolver a tradução do 2D para 3D. Olha só, falando por isso aí, a gente sempre cai na pergunta de o nosso famoso, qual brush você usa? Né, o Randallzinho aqui, e aí, qual brush você fez isso aí? Como se o brush resolvesse todos os problemas. Mas eu acho que é muito legal a gente comentar sobre os softwares que vocês acham essenciais para quem trabalha com personagem, porque tem muita gente, ainda mais pela variedade que tem hoje em dia, tanto de textura ou modelagem, enfim. Acho que existem diferenças complementares nisso aí. Então, quero começar com o Randallzinho, vamos supor que o Randallzinho tá desenvolvendo um concept pro personagem. Queria saber quais softwares você usa, Randallzinho, e aí quero jogar pro Michael pra saber como que ele pega todos esses materiais aí que o Randallzinho criou e vai criar um personagem 3D usando quais softwares, utilizando quais softwares. Eu quando eu tô no PC, é só Photoshop, mas às vezes eu posso criar algumas ideias, fazer algumas explorações também no iPad, que eu uso Procreate. Todo o processo de criação que eu tenho, apesar de ser no Photoshop, você tem alguns hackzinhos que você também pode colocar no seu Photoshop, como alguns plugins. Tem um que eu uso que chama Lazy Nezumi, que é incrível, agiliza muito o trabalho. Principalmente pra galera que não tem o display, que você usa aquela mesinha ali do lado, ele auxilia bastante o traço, e daí acaba saindo um pouco mais fluido o seu trabalho. Deixa a line mais Deixa a line mais bonitinha também. Tem um plugin chamado Brusherator, que você consegue organizar seus brushes, colocar eles com tamanhos específicos. Você seta o brush para você sempre pegar aquele brush daquele certo tamanho, e você consegue colocar, por exemplo, 2, 3 variações daquele brush em tamanhos diferentes ou opacidades diferentes. Esse plugin é bem legal, e sempre que você está usando um programa, o importante, assim, eu acho, é que você entenda bem o programa que você está usando, a ponto de você ter atalhos que vão agilizar o seu trabalho, você ter plugins que vão fazer com que você consiga trabalhar de maneira mais fluida, porque no fim das contas, quando a gente tá criando concept, a gente tem que desenhar muita variação, sabe? E você ter um processo mais fluido, assim, ajuda bastante. Agora, a galera que gosta de programa gratuito, o Krita eu sei que é muito bom, eu já usei o Krita um tempo, achei bem legal. E um que a galera gosta de usar bastante também é o Mad Bang. Ele é bem parecido com o Photoshop, ele tem auxiliador de traço e tudo mais, então eu uso o Photoshop e o Procreate, mas essas outras duas opções, tanto o Krita quanto o Mad Bang, são bem legais também. Coisa maravilhosa. E aí, Michael, o que você me conta? Assim, eu uso bastante o ZBrush, né, que é software principalmente que tem a característica forte de escultura, né? Ele faz outras coisas. Cada vez mais vai lançando versões mais novas e eles vão acrescentando mais coisas, mas o forte mesmo é conhecido aí pela escultura, né? Então, para fazer a escultura do personagem, desenvolver o personagem, eu uso o ZBrush. E o Blender, né? Antigamente eu usava o 3D Max e V-Ray como renderizador e tudo mais. Mas quando eu entrei na LF, a galera trabalha bastante com o Blender, então foi um software que eu comecei a usar aí, eu junto com o ZBrush e o Blender, que é um software bastante acessível, então eu tô sempre tendendo a utilizar softwares mais acessíveis, assim, em relação a money, sabe? Então, claro, porque o ZBrush é ótimo, mas para nossa realidade, assim, ele é um pouco inacessível, assim, né, pra realidade da galera, onde está começando. Porque, querendo ou não, a nossa área é muito cara, né? Sim, muito obrigada. Cara, é muito cara. Obrigado. Infelizmente, é muito cara e então eu coloquei assim na minha cabeça, quanto mais softwares forem surgindo acessíveis, eu vou tentar me dedicar mais a eles. Então, uma próxima etapa aí que eu pretendo é, tipo, começar a usar o Sculpt do próprio Blender, né? Que o Blender tem uma opção ali de escultura que você faz ali, desenvolve igual o ZBrush. É claro que acredito que não tenha a mesma potência e tudo mais, né? Mas é uma opção aí
bem bacana, principalmente para quem tá começando, né, cara? O Blender é um software muito completo, assim. Principalmente pra quem tá começando, a galera que ainda não tem condições e tudo mais, né, de estar adquirindo um outro software e tudo mais, o Blender, cara, é sensacional, assim, supre muito bem. Então, é isso. No momento, esses 2 softwares aí que eu mais utilizo, na verdade, os únicos praticamente que eu utilizo atualmente é o ZBrush e o Blender. Eu quero tocar num ponto, Michael, que eu acho que é importantíssimo a gente comentar. Foi o que você falou, a nossa área é cara. E a nossa área, ela é cara porque trabalhar bem na nossa área envolve não só software, mas envolve também como hardware, né? Sim. E a gente tá vivendo um delírio coletivo que o computador tá a um preço de um apartamento de 60 metros quadrados. Vamos combinar. Pois é, né? Verdade. Eu, por exemplo, eu demorei pra trocar meu PC, viu? Nossa, mas demorei muito. Eu tinha um PC, eu entrei na mascoteria, já era home office antes de pandemia, antes de qualquer coisa, já era home office lá, né? Ah, tá. Então, quando eu comecei a estudar 3D, eu montei ali um PCzinho, mas era bem simplesinho ali, não tinha nada demais, sabe? E, eu fiquei com esse PC, meu PC tem umas configurações assim, de quase 10 anos atrás, tá ligado? E só agora que eu fui trocar, porque eu encarei como um investimento já porque eu já tava na área, né? Mas eu fui trocando aos poucos. Por exemplo, o meu monitor é de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, se brincar. Eu tenho um monitor até hoje, que é de 10 anos atrás, tá ligado? Pode crer. Eu troquei ainda esse monitor. Então, até hoje eu vou indo assim por partes. Troquei a CPU, que é o mais importante, fui trocando o teclado. A caixinha de som, a minha caixa de som, antigamente eu tinha que ficar arrumando o fio atrás pra ela pegar. Aí agora que eu fui trocar, tá ligado? E é assim, cara, a gente vai indo assim, realmente é bem complicado. É uma área que, se fosse mais acessível, com certeza teria muita gente foda aparecendo mais do que porque deixa de aparecer não só, né, na nossa área, como em qualquer outra área por falta de acessibilidade, né? Seja lá o que for, né? Então, é bem complicado. Mas eu acho que algumas empresas, para poder, né, burlar um pouco essa coisa de a galera não conseguir acesso a peças de computador em preço humanamente possíveis, eles têm um computador remoto, né? A galera consegue fazer um acesso remoto a uma máquina que já tá na empresa, as empresas maiores, assim. Ah, mas depende muito da empresa também ainda, né? Porque a gente ainda tá vivendo, acho que, uma mentalidade de home office que precisa mudar muito, assim. Primeiro, salário, eu acho que remuneração, nesse caso de empresa, as pessoas precisam entender que não é o estado que você tá que diz o quanto você ganha. Exato. Eu acho que, isso é muito pertinente, assim, você tem que ser valorizado pelo trabalho que você tá e acompanhar também, saca, seu estilo de vida. Ninguém para pra pensar que, querendo ou não, a gente tem os nossos gastos internos mesmo em home office, que é luz, né, que são periféricos, porque querendo ou não, às vezes a gente acaba usando o nosso computador pessoal, então o nosso computador pessoal desgasta. Gastos que são pertinentes ao trabalho, né? Exato, então assim, a gente tá vivendo um momento da pandemia que esses assuntos ainda eles vão surgir quando é no caso de uma empresa fixa. Tem empresas que já fazem isso, que nem você falou, que monta ilhas, né, de servidores e de computadores para as pessoas acessarem e trabalharem remotamente, mas não são todas as empresas. Porém, a gente tá falando de funcionários, e aqui eu quero trazer um ponto também que são freelancers. Coisa bonita, que não sabe cobrar ou sabe cobrar. Tá. Vamos agora alinhar aqui mesmo. O que a gente tem que basear os nossos valores na hora da gente criar um orçamento para fazer um design de personagem, para fazer um character design, com todas as áreas que contemplam. E eu vou falar em 2 pontos diferentes. O concept, que é o caso do concept não, um personagem 2D, que também abrange o concept na área do Randalzinho, e na área do Michael, o 3D do design do personagem. Quero que vocês me contem tudo pro pessoal aqui não errar o orçamento daqui pra frente. Bom, orçamento geralmente dependente do trabalho que você vai fazer, eu costumo cobrar por hora. É sempre por hora. Eu defino o valor da minha hora e eu vejo quantas horas eu vou usar para fazer aquele projeto. Por isso que você tem que ter... você tem que receber informações
o suficiente pra você conseguir cobrar direito. Eu acho que uma das coisas que a galera às vezes peca um pouco na hora de cobrar eles não recebem informação suficiente sobre o trabalho. Eles cobram achando uma coisa, e quando você já tá na metade do trabalho, você descobre que era muito mais trabalho do que você imaginava. Isso acontece muito, eu já vi acontecer, acontecia comigo no começo. Então é muito importante você tentar trocar e-mail o suficiente para você entender bem o que vai ser feito, para você entender bem como que vai ser esse trabalho, para você poder fazer o balanço de quantas horas você vai gastar naquele trabalho e você poder cobrar. Quando a gente pensa em criação de design de personagem, essas coisas, a gente pensa em fazer trabalhos para empresas, né? Então, o trabalho que você vai fazer para uma empresa que tá te contratando, às vezes como empresa também, tá? Muitas vezes você não vai ser contratado como ilustrador apenas, vai receber, tá? A empresa tá contratando a sua empresa, então você vai lá, emite nota, tudo certinho, e... quando você tá fazendo trabalho para uma empresa, é diferente de você fazer uma commission, entendeu? A commission você tá fazendo para uma pessoa física, você tá fazendo uma pessoa que tem uma fanfic lá dela e ela quer ver o personagem dela criar vida nas suas mãos. E esse preço, ele é diferente do preço que você vai cobrar para uma empresa que vai pegar o seu trabalho, que vai botar o seu trabalho no mundo, que vai ganhar em cima do seu conceito ali, entendeu? Então, é muito importante você separar os seus valores aí. Separa um valor que você usa para trabalhar com empresas, fazer esse trabalho que é mais profissional, da sua empresa, e o trabalho que você faz para as commissions, tá, gente? É muito importante para você não acabar cobrando muito pouco e, às vezes, até... causar uma certa estranheza com a empresa. A empresa não está acostumada a pagar um valor tão baixo, e isso pode até, às vezes, afugentar algum trabalho. Às vezes você pensa que, eu vou cobrar barato, vou pegar mais trabalho. Às vezes não. Sim. Às vezes, se você cobra muito barato, isso fala um pouco sobre o seu trabalho também, e às vezes o pessoal, tá muito estranho, tá muito barato isso aqui, o cara tá cobrando errado. As empresas isso é o medo do brasileiro até, né? Sim. Nossa, tem alguma coisa estranha. Então, exatamente. Então, eu penso assim, primeiro, consiga informação suficiente para você cobrar. Quando você cobrar, você faz um levantamento de quantas horas você vai precisar gastar para esse trabalho e faz a multiplicação lá básica, lá pega tantas horas, multiplica pelo valor do seu horário. Eu gosto de trabalhar fazendo um contratinho lá de uso de imagem vitalício. Então, legal. eu te passo esse contrato para a empresa e eles... Isso quer dizer que você tá doando o direito de propriedade intelectual? Isso, então, depende. Dependendo do trabalho, eu faço um contrato em que eu dou o direito de uso de imagem vitalício, mas o direito autoral ainda é meu. Mas nesse caso de criação de concept, você vai vender o direito autoral, provavelmente, entendeu? Sim. Porque a empresa vai querer ter o direito em cima daquele personagem, então você vai simplesmente prestar um serviço ali e vai vender o direito autoral pra empresa, entendeu? Depende. Por exemplo, Bom, vou entrar nesse assunto, mas vou só dar uma rapidinha aqui pra gente não perder muita coisa. Mas, por exemplo, se você tá fazendo um outro tipo de trabalho que você vai vender pra uma loja, alguma coisa assim, vou fazer qualquer tipo de produto com isso, aí você vende o uso de imagem. É diferente de você vender o direito autoral em cima daquele projeto, entendeu? Então faz o seu contratinho, dá uma olhada nos tipos de contrato que tem por aí na internet, dá uma lida, vê se faz sentido, tá? Se você tiver um computador aí, um advogado, manda pra ele dar uma olhada também, é importante. Boa. E faça o seu contato com a empresa de uma maneira o mais profissional que você consegue, porque isso importa para a empresa também, e de uma maneira que você sabe que você vai terminar aquele trabalho, você não vai sentir que você cobrou pouco, que você trabalhou demais, entendeu? Acho que isso é muito importante. Acho que é o mais importante para quem quem tá começando. Então, a dica minha que eu fiz muito quando eu comecei: pergunta. Cara, entre em contato com algum artista que você gosta. Assim, não espere que ele vai responder você, mas pergunta. Às vezes você consegue entrar em contato numa live, alguma coisa, e perguntar pra pessoa, porque você ganha você
Como é que eu posso... Troca, você troca. Você troca. Você ganha conhecimento, busca conhecimento. Exatamente, porque Sim. você vai estar falando com pessoas que já passaram por essa mesma situação que Exatamente. você tá, e pra elas hoje em dia isso é uma coisa que é simples. Poxa, isso é tão simples, mas enquanto você não passa por isso, não é tão simples, entendeu? Pelo menos essa parte da criação do concept 2D. Exatamente. Maravilhoso. É meio geral, né? Não foi só no conceito. Não, eu acho que não, mas eu acho que todos os pontos são extremamente pertinentes, assim, principalmente quando você comentou que cobrar barato não é, às vezes, fazer uma coisa só. E eu vejo um pouco de diferença, assim, quando as pessoas veem, talvez, um trabalho de 2D e 3D, acham que necessariamente o 2D dá menos trabalho que o 3D. Exato. Sabe? Então, eu acho que as pessoas ainda ficam um pouco, tipo, e tentando entender o rolê. Mas vou deixar o Michael falar e a gente complementa isso aí. Me conta aí, Michael. Então, na verdade, o que eu tenho pra falar é anotado, né? Anotei aqui tudo que o Randall falou. Vamos lá, repetindo, editor, coloca no repeat de novo tudo que o Randall fala. Porque Coloca uma voz robótica. basicamente é isso aí mesmo, não tem muito pra onde fugir, não. Eu acho que ele falou tudo que eu tinha falado. Eu tinha bastante medo no começo, né, de como cobrar e tudo mais. Mas aí eu fui pegando dicas com a galera e tudo mais. E, cara, assim, uma parada mais, assim, falando mais informalmente, se você tá perdido e tudo mais, além de fazer essas pesquisas que o Randall falou e etc., não tem por que não chegar algum colega seu que já esteja na área, pedir uma noção, assim, não pedir, é claro, o valor que ele cobra, longe disso, mas como é que ele faz a conta dele, tá ligado? Como é que você costuma fazer e tal? Não tem mal nenhum perguntar, sabe? Total. Com certeza. Total. Mas, Michael, te perguntando em relação até a tempo de modelagem, tudo, eu acho que é muito diferente do Randallzinho também, ou não, vou descobrir aqui agora. Você cobra por projeto ou por tempo de trabalho? Então, aí varia muito. Isso é, na verdade, um acordo que você chega com o seu cliente, né? Tipo, porque varia muito de projeto. Às vezes, pra pessoa é mais viável já cobrar, eu cobro tanto pra fazer esse personagem, fechadinho. Aí você já estipula os cálculos que você vai fazer, o quanto tempo você vai gastar, o quanto tempo você vai se dedicar. Geralmente você pode tomar como base os seus próprios estudos pessoais, sabe? Tipo, quanto tempo eu levei pra fazer esse projeto pessoal, né? E aí, com essa base, você pode, então esse modelo é um pouco mais simples, é um pouco mais complexo, você toma essa base aí e com isso você passa pra em frente, assim, né, o valor que você sugere e tudo mais. Mas, na verdade, isso vai de projeto a projeto. Tem vezes que você fecha por hora e tem vezes que você fecha o personagem fechado mesmo, né? Sim. Então, varia muito. Ô, Michael, deixa eu fazer uma pergunta. O 3D ele tem uma coisa que o 2D não tem, que é o tempo de render, né? Que você tem que deixar o trabalho renderizando. Isso influencia em alguma etapa da negociação, assim, de você mandar o valor? Com certeza influencia. Na verdade, olha, eu falando aqui sem saber muito bem, que eu não sou Look Dever, né? Então eu não trabalho tanto com render. Mas se eu fosse o Look Dever, com certeza eu colocaria isso no valor, porque a luz tá uma fortuna ali. Então, Nossa, se você for renderizar localmente, né? Com certeza. E até mesmo se você for buscar empresas aí de farm e tal, vai ter um valor aí a mais. Então, isso tem que entrar, sem dúvida nenhuma. Posso dar uma última dica pra galerinha aqui de orçamento? Claro! Cara, a dica que mudou minha vida. Sempre quando você tá montando o seu orçamentozinho lá, às vezes você fala, putz, será que eu tô cobrando demais? Nossa, será? Será que eu tô cobrando demais, meu Deus do céu? Cara, faz o seguinte, manda o seu orçamento e coloca as palavrinhas mágicas no final do e-mail. Estou aberto a negociações. Cara, isso muda tudo, porque às vezes, de fato, pode acontecer do orçamento que você mandar não encaixar no orçamento que eles têm lá pro projeto e tudo mais, e daí eles mandam pra você, gente, seguinte, eu tenho esse orçamento aqui pra esse projeto, o que a gente consegue fazer dentro disso? E às vezes você consegue fazer um trabalho um pouco mais simples, e quando eu falo simples, eu falo bem entre aspas simples, sabe? Você consegue encaixar menos coisas que você mandaria pra eles e encaixar no orçamento deles, entendeu? Tipo, você faz o seu
remanejamento ali do projeto, de quantas horas você vai gastar em tudo, e você consegue encaixar no orçamento deles, entendeu? Eu acho que quando você coloca no finalzinho ali que você tá aberto a negociações, você abre uma margem ali pra empresa voltar e falar com você, ó, vamos fazer o seguinte, a gente não vai precisar disso agora, a gente consegue encaixar tudo isso aqui por esse valor, aí você vê se vale a pena ou não, e daí você fecha o trabalho e fica todo mundo feliz. Olha, gente. Randallzinho, tá escutando? Tô te ouvindo. Palmas de gesso. Palmas de gesso. Palmas de gesso. Palmas de gesso. Gente, coisa linda. Aula de orçamento, aulas maravilhosas aqui de contas, a gente entender melhor sobre periféricos, sobre hardware, sobre software. Eu gostaria muito, eu acho que a gente tem muito para conversar ainda, principalmente sobre estilos. O que será que o mercado tá pedindo? O que vocês estão sentindo, assim, que é uma exigência do mercado? Ou que o mercado tá, sabe, aquela coisa, eu quero mais parecida com uma Magalu, ou eu quero mais parecida com um CB, se é coisa mais caricata, se é mais, enfim. Eu acho que tem um assunto pra gente vasculhar sobre isso, principalmente agora que a gente tá vivendo essa onda de desenho call arts, que tá trazendo esse estilo, assim, na maioria dos personagens que a gente tá vendo. Mas eu vou deixar esse assunto para um próximo episódio, porque eu quero muito trazer vocês aqui pra gente falar sobre isso. Legal. Quais que são as próximas tendências de design de personagem que o mundo tá pedindo? Produção, vamos já anotar uma pauta aí, ó, já temos uma pauta. Mas, para finalizar, eu queria muito, muito, muito que vocês dois, nas respectivas áreas e conhecimento de vocês, pudessem dar um conselho para quem quer dominar a criação de personagem do concept ao render. E aí, qual conselho que vocês dão para as pessoinhas que estão chegando ou que querem aprimorar? Vou deixar o Randallzinho começar. Deixa eu pensar. Acho que um conselho que eu posso dar pra vocês falando sobre a criação de personagem é: preste atenção nas pessoas na rua. Presta atenção nas pessoas na rua, dá uma olhada nas pessoas que estão sentadas no ônibus, tenta olhar pra aquela pessoa e tenta criar uma história pra aquela pessoa. Por que ela tá com aquela roupa? Aquele senhorzinho ali, pô, não tá nem tão frio, por que será que ele tá com essa blusa aí? Será que foi a esposa dele que mandou ele colocar essa blusa? Sabe? Tenta usar as pessoas que estão ao seu redor, quando você tá no ônibus, quando tá no metrô, quando você tá andando na rua, andando de bike, e tenta criar personagens em cima disso, porque você vai começar a fazer perguntas que você normalmente não faria quando você tá só desenhando. E você vai começar a prestar atenção em coisas que você não prestaria normalmente. Então, repara na mão das pessoas. Pô, esse senhor aqui tem os dedos tudo calejados. Será que ele trabalhou na roça? Esse senhorzinho... Olha, esse aqui tem uns calinhos aqui. Tô vendo esse cara tem um calo no dedo. Será que ele toca esse instrumento, sabe? Mas você reparar nas pessoas... Um pouco de cuidado pra você não parecer um maluco stalker, tá? Mas eu acho que se você começar a prestar atenção nas coisas à sua volta, começar a fazer algumas perguntas, isso vai melhorar na hora que você for você mesmo fazer a criação do seu personagem, sabe? Vai melhorar os seus projetos pessoais, porque você vai começar a fazer várias perguntas antes de criar o personagem que vão ajudar você a fazer o design dele. Esse personagem aqui, ele mora no fundo do mar, não tem porquê ele usar sapato. Ele pode... Então, são várias coisas que parecem bobas quando você já tem a resposta, mas enquanto você não faz a pergunta certa, você não descobre, sabe? Eu acho que Perfeito. Maravilhoso. Michael, e você? Então, cara, olha, antes da pandemia eu fazia isso às vezes. Né? Gostoso demais. Eu tava indo pra faculdade, pra lá, sei lá. Eu via às vezes eu me deparava assim com uma pessoa, caraca, velho, eu acho que eu vou modelar esse, vou gravar assim mais ou menos a imagem na minha cabeça e ficava, cara, eu acho que eu vou chegar em casa, vou fazer um sketchzinho rápido, assim, daria um ótimo personagem, assim. Que foda. É muito foda isso, cara, porque querendo ou não, a nossa área é baseada no mundo real, tá ligado? Sim. Por mais lúdico que seja, por mais viagem que seja, ela é baseada no mundo real, não tem pra fugir, né? A base é essa. Então, o que eu daria de dica, cara, é uma dica que, na verdade, bem simples, assim, principalmente pra quem tá começando, nem em relação ao personagem, mas em relação a qualquer coisa. Tenha calma, paciência, faça as coisas no seu tempo, que um momento ou outro você vai sentir a sua evolução. E pare de se comparar aos caras que já são absurdamente fodas, porque você nunca
não me leve a mal, isso eu ouvi também, realmente eu concordo, você nunca vai chegar nesses caras, porque enquanto você tá em constante evolução, aquele cara também tá evoluindo. Então você nunca vai chegar no cara, sabe? Você nunca vai ser igual o cara. Então tenta ser você, o bagulho de coach, né? Ser você o melhor a cada dia ali, tá ligado? Então tem que evoluir um pouquinho em pouquinho e paciência e estudo. Não tem por onde fugir. É só essa diquinha, porque a galera... E começa pelo simples, sabe? Você que tá focando em personagem, você viu uma ilustraçãozinha bacana, mais simplesinha, tenta desenvolver ela bem feito primeiro. Aí você dá o segundo passo, aí você vai aumentando a dificuldade aos pouquinhos. Não tenta querer entrar nessa área e querer já fazer coisas absurdas assim. Ai, sim. Muita gente quebra a cara com isso, né? É o passo maior que a perna, né? Exatamente. Então vai aos poucos, cara. Principalmente você que tá estudando, é só um estudo. O mundo não vai acabar se você deixar de postar alguma coisa, ele vai continuar rodando. Foi uma vez o Ricardo que me falou isso. Um artista muito conhecido. Ai, cara, eu esqueci o nome dele. Nossa. É um oferecimento memoril. Ricardo. Ninguém tem mais. Ricardo Luiz Mariano, cara. É o Ricardo. Exatamente. Ele me falou isso, né, cara? Não fica com pressa de fazer as coisas. Se você deixar de postar uma parada ou outra, o mundo vai continuar girando, tá ligado? Foca em estudar, desenvolver aos poucos, que as coisas vai acontecendo. É isso. Coisa linda, gente. Que delícia de episódio, sabe? Que papo rico. Eu acho que, acima de tudo, quando o papo é rico e é leve, todos saem felizes e satisfeitos, tanto os nossos ouvintes quanto vocês. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Eu sei que tá todo mundo aí com tempo escassíssimo. O Randall vai saindo daqui, vai entrar em live, né, Randall? Vou almoçar e vou entrar em live. Vai almoçar, vai entrar em live. Mas eu queria muito agradecer o tempo de vocês, de verdade. Obrigado pela troca. Já quero fazer esse convite para um próximo episódio. Com certeza. E pra encerrar, eu queria que vocês trouxessem o Unhide Indica de algum material relacionado com o tema de episódio. Se vocês viram algum livro, série, filme, que teve algum design de personagem que vocês olharam e falaram, nossa, esse personagem é legal. Nossa, esse modelagem, essa textura tá legal. Tem alguma coisa, assim, que vocês acompanharam recentemente que mexeu no coração aí de vocês? Randallzito, pode começar. Cara, eu vou indicar assim, eu sou muito fã do Mad Max Fury Road lá, o último que saiu. O artbook deles é incrível, porque você entende que design de personagem não é só seres humanos, é também objetos. Todos os carros do filme são personagens do filme também. E nesse artbook você vê toda a ideia por trás de cada carro e como que eles conversam com cada pessoa que tá dirigindo o carro, sabe? É muito legal. Então, esse artbook do Mad Max chama The Art of Mad Max Fury Road. Eu recomendo demais. Eu adoro esse livro. Olha aí. Randallzito, muitíssimo obrigada. Você, como sempre, mestre das vitrines do meu coração. Muito obrigada, Randallzito. Valeu, obrigado pelo convite. De nada, meu bem. E você, Maicon, me conta. Acho que recentemente, do que eu assisti mesmo, que acho que todo mundo, né, deve ter assistido, então não é nenhuma novidade. Arcane. Sim. Que é absurdo, chega em tudo, é absurdo em tudo. Em design, em textura, tudo. Animação, tipo... Antes disso, a única coisa que me fez pirar nesse nível ali foi Spider-Man no multiverso lá. Total. E, assim, teve várias outras animações muito foda, que eu sou muito fã da Pixar e tudo mais. Mas que fora da caixa mesmo, né? Foi Spider-Man, Arcane, o Soul também, um dos últimos filmes da Pixar. Visualmente é lindo, de questão de design de personagem, principalmente. E assistir aí, que saiu agora, se você tiver condições, né, oportunidade de assistir Love, Death and Robots, né, saiu a nova temporada agora. Eu quero assistir, que isso daí é como se fosse o Oscar da nossa área, né? Sim. Basicamente, é o Oscar da nossa área. A gente vê vários conceitos ali novos, histórias novas, mais fora da caixinha ali, então é isso. Coisa maravilhosa. O Love, Death and Robots, inclusive, eu tenho que assistir essa nova temporada aí, que tá um
absurdo. Eu não consigo mais distinguir as coisas. Eu tô adorando isso, porque vai chegar num ponto, principalmente com a Unreal A5. Não sei se vocês viram o vídeo lá do metrô no Japão, na China, absurdo. não sei. Absurdo, que a gente não sabe o que é de verdade ou não, mas enfim. Vamos aguardar, né? É o que a gente pode fazer. Vamos aguardar. Meninos, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu? Obrigado demais. Eu que agradeço. Valeu. E se você gostou desse bate-papo, não esquece de mandar pro pessoal, pra sua turma maravilhosa, que também vai curtir sobre esse assunto. Lembrando que temos episódios novos a cada 2 semanas, então não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais para ficar sabendo de todas as novidades que vêm por aí. E o Unhidecast está disponível nas principais plataformas de podcast e também no nosso canal no YouTube e no nosso site unhidschool.com. Combinado? Vejo vocês num próximo episódio. Um beijinho no coração e tchau, tchau.